Tristeza é um sentimento do qual nós não conseguimos escapar. Todos ficamos tristes muitas e muitas vezes na vida, né? E no cristianismo encontramos muitos textos de consolo, de apoio, mas que não conseguem destruir totalmente a tristeza, porque muitas dessas promessas estão ligadas ao futuro e a tristeza é presente, né? Se você pega lá, por exemplo, João 6,20, Jesus diz assim: agora, e o que interessa é o agora, né? Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém tirará essa alegria de vocês. Que coisa linda, né? Mas e como é que nós resolvemos o negócio no agora? Agora que é o problema, não é o depois, né? A gente se conforta um pouco sabendo que haverá um depois, que haverá uma esperança de que o futuro será diferente, né? Porque quando as pessoas perdem a esperança, então eles estão liquidados. A maioria das pessoas que deprime porque eles pensam que não há mais esperança para eles, que a situação em que eles se encontram continuará para sempre, a tristeza continuará para sempre. A pessoa busca uma solução e a morte se afigura uma solução. Então, lidar com a tristeza não é fácil. Terapeutas de todos os campos, de todas as áreas, lidam com pessoas tristes, pessoas que perderam entes queridos, né, que perderam um pai, um filho, uma mãe, então sofrem uma tristeza profunda, uma dor, uma mágoa profunda, né? Ou pessoas que perderam dinheiro, emprego, que foram abandonados, foram traídos, né? Ou que estão endividados e não conseguem pagar suas dívidas. Isso aí também gera muita tristeza. Que fazer então com a tristeza? Que fazer quando estamos tristes, né? Há muitas coisas que podem nos ajudar a superar esses momentos do agora, né? Uma das coisas que nos ajudam é manter-se ocupado, né? Dale Carnegie conta a história de um homem que ele era casado, tinha uma filha e um filho, e na estrada dirigindo, ele bateu o carro, no acidente ele morreu a esposa e uma filhinha pequena dele, só sobreviveu ele e o filho pequeno, né? Então ele foi arrasado, destruído, moído por aquela tristeza e sentimento de culpa ainda, né? Esse homem não conseguia trabalhar, não conseguia fazer nada, ele ficou totalmente esmagado com aquilo, arrasado, né? E em casa um dia o seu filhinho estava lá brincando na sala com um tipo de um quebra-cabeça difícil de montar, e esse menino pediu para o pai, falou: pai, me ajuda a montar esse quebra-cabeça aqui, né? Era um quebra-cabeça bem complicado, e o pai então, com vontade de fazer nada, mas ele foi ali ajudar o filho, baixou então e foram tentar montar o quebra-cabeça. E à medida que ele foi tentando montar o quebra-cabeça, que era difícil, ele tinha que concentrar e focar, ele e o filho ali tentando, eles gastaram 2 horas para montar aquele quebra-cabeça. E ele notou que naquelas 2 horas, ele não se sentiu triste, porque ele esqueceu de si, ele ficou focado na criança e no quebra-cabeça. Então, ele teve um insight, né? Ele lembrou que, ele pensou: poxa vida, tá aí uma solução para mim. Ele pegou um papel para anotar tudo que ele tinha que fazer de reforma na casa, né? E ele foi no Home Depot, né, casa de ferragem, né, e comprou tudo que precisava e começou a reformar a casa dele e fixar tudo aquilo que estava errado, tudo que estava quebrado, que estava precisando, né? Casa sempre tem coisa para fazer. E esse período que ele começou a focar em outras coisas, ele começou a se sentir melhor, aquela tristeza diminuía, especialmente quando ele estava focado no trabalho, né? E aquilo não foi suficiente para ele, porque ele consertou a casa toda, não tinha mais o que consertar, e ele não estava trabalhando nesse período, então ele se meteu nesses serviços sociais de prefeitura, num clube de amigos, e começou a se envolver com coisas da comunidade para ajudar pessoas carentes, preparar aqueles sopões para os pobres na cidade, aquela coisa toda. E cada vez que ele se envolvia, ele ia se sentindo melhor, ele foi se curando com aquilo. Então, ele mesmo chegou a dar palestra num grupo de pessoas com problemas de saúde, na AA, essas coisas, né? Ensinando sobre a questão do foco. Então, quando você foca em alguma coisa, por isso que eu digo, se você é mulher e está em casa, está deprimida, está triste, faça alguma coisa. Por exemplo, vai fazer um bolo, entendeu? Oferece esse bolo para o vizinho, para um amigo, chama um amigo para tomar um café com você, negócio. Isso ajuda muito, porque à medida que você começa a focar naquilo que está fazendo, você se sente um pouco mais, se sente útil, você se distrai a mente. Se você não fizer isso, é perigoso a sua mente procurar te distrair. Hoje, o Dr. Sarnos e muitos neurologistas e psiquiatras dizem que a dor física, que
surge do corpo, às vezes, inesperadamente, né? Dor de cabeça, dor nas costas, dor aqui, dor ali, né? É uma forma do corpo, propriamente inconsciente, cria essas dores para distrair a mente consciente, para não deixar aflorar a raiva presa, que é reprimida, que às vezes a pessoa culpa o outro, culpa a si mesmo, culpa a Deus, o diabo, por tudo que acontece. Então, se essa raiva aflorar, a própria mente inconsciente sabe que o perigo do afloramento dessa raiva é pior do que a dor física. Então, a mente cria a dor. Olha que coisa terrível, né? Muita gente fala, eu não gostaria de ter essa dor. Conscientemente ninguém quer dor, mas inconscientemente isso é gerado. Vê como a mente humana é incrível, né? Então, lidar com a dor não é fácil. Muitos pais têm filhos complicados, filhos rebeldes, e então ficam entristecidos com isso, não é fácil. Comportamento de criança é uma forma de comunicação. Criança se comunica com comportamentos, e nós adultos também, né? Quando amamos, o comportamento é um. Quando odiamos, o comportamento é outro, não é mesmo? Então, a criança, ele transmite para os pais aquele sentimento de desprazer da vida, desprazer, de desconforto, aquela coisa. Ele não consegue falar verbalmente, então ele fala com comportamentos rebeldes, ele se torna, às vezes, obsessivo com um jogo, se isola, não quer contato com ninguém, né? Não coopera com os serviços da casa, com outras coisas. Então é necessário tentar entender o que está acontecendo com a criança, levá-lo a um psicólogo, um psicoterapeuta, uma igreja, um pastor, alguém, um conselheiro que possa ajudá-la a falar. Quando a pessoa começa a falar de si, quando consegue verbalizar, e os terapeutas, os psicólogos têm umas técnicas muito bonitas de fazer a criança interagir com pequenos brinquedos, rabiscos e coisas, que é uma forma de comunicação também, até desenhando nós comunicamos, né? Então, joga para fora aquela coisa que ele está sentindo. Quando você verbaliza a sua dor, você já está ajudando ela a se diluir, né? Lacan dizia que a doença é a palavra não dita, né? Quantas pessoas sentem amor e ódio e não conseguem, não podem nem dizer que ama e que odeia, né? Quantas pessoas morrem com toda a música da sua vida dentro de si, sem poder expressar, com medo da rejeição, com medo disso, com medo daquilo, não é mesmo? Com medo também de ser punido, né? Muitos alunos não concordam com o sistema, com o professor, com o pai, com ninguém, mas não pode falar porque tem medo de ser espancado, de ser punido, de ser retaliado, de ser diminuído em público, ser humilhado em público, não é mesmo? Então é necessário a expressão. A expressão, a comunicação é tão importante que dizem que até os arenques se comunicam. Aliás, um cara aqui de Harvard ganhou um prêmio Nobel porque ele descobriu que os arenques se comunicam por flatulência. Imagina, né? Entendeu? Então, é necessário a expressão. Deixa seu filho falar, ou leva a alguém que consiga fazê-lo falar. Bons terapeutas conseguem isso. Ok? Um abração, até o próximo